Décima rodada da Série B e eu, Danilo Dias, venho aqui no nosso canal fazer uma análise do que eu vi e que me chamou a atenção. Primeiro começo falando dos 6 primeiros colocados. O G6 abriu a décima rodada e terminou exatamente da mesma forma, sem mudança nenhuma na classificação. Do primeiro ao sexto colocado, todos eles venceram. 4 times fora de casa e 2 dentro. Apenas Náutico e Fortaleza venceram Cuiabá e também o Londrina, respectivamente, dentro de casa, cumpriram seus mandamentos e fora dele, os outros 4 visitantes foram indigestos, hein? O Sport bateu o Juventude lá no Jacone 1-0, lutou muito. O Vila Nova venceu de virada o América Mineiro lá em Minas Gerais, onde 11 jogos que tinham jogado lá não tinha nunca vencido. Esse tal de Guto Ferreira é bom, hein? Cuidado. Tivemos o Goiás também, que bateu a equipe do Avaí depois da expulsão do Daniel ainda no primeiro tempo. As mudanças surtiram efeitos, daqui a pouco eu vou falar sobre isso. E o Goiás venceu o Avaí 2-0 e também tivemos o quarto time, que foi o São Bernardo, que foi o líder, que eu deixei por último e começo com ele. São Bernardo, que chegou ao sexto jogo fora de casa, são 5 vitórias e 1 empate. 16 dos 18 pontos que ele disputou fora de casa, ele conseguiu. E os outros restantes dos 4 pontos foi dentro de casa, no qual ele bateu a Ponte Preta e bateu também o Goiás, vencendo os 2 jogos. Aí passa, né? Se ele tem 20 pontos, ele venceu o Goiás e a Ponte, empatou com o América Mineiro em casa, são 7 pontos, os outros 13, foi isso mesmo. Os outros 13 ele conseguiu fora de casa, então tá aí a conta do São Bernardo, que 13 pontos fora de casa, 7 em casa, 20 pontos, é o único time que está na liderança com 20, ninguém conseguiu bater 20 dos 30 pontos, lembrando que Náutico, Vila Nova e Sport tem 19 em 30 pontos disputados até o momento. São Bernardo veio aqui em Goiânia, bateu o Atlético por 1-0, no segundo tempo, em que ele mereceu de fato vencer, teve mais chances, o goleiro Paulo Vitor defendeu 2, 3 bolas cara a cara, então assim, achou o gol ali, não, cuidado, o Paulo Vitor até falha no gol, o goleiro do Atlético, ele vai sair no escanteio, choca com o jogador ali do São Bernardo, do Atlético, a bola sobra o Pablo Diego, debaixo do gol ele bate o calcanhar, mas a verdade é que o Paulo Vitor já tinha salvado várias bolas, e se não fosse ele, era para o São Bernardo ter ganhado de 2, 3, assim, tranquilamente. Então não vamos colocar a culpa da derrota no Paulo Vitor, não, pelo contrário. Se não fosse ele, repito, o Atlético no segundo tempo não jogou bem, teve pouquíssimas ou quase nada de chance, só foi dar uma reação mesmo nos minutos finais para buscar um empate, mas São Bernardo merecidamente, buscou mais uma vitória fora de casa, chegando aí a 13 de 15 pontos disputados, ainda não perdeu fora de casa. O time de São Bernardo é de fato um visitante indigesto. Então, quando você for olhar na tabela, se o time for jogar contra o São Bernardo, cuidado, pedreira, porque o time sabe se portar, sabe ir nas transições, sabe jogar, tá agrupadinho, transições muito rápidas do meio campo para frente, então São Bernardo não é líder por acaso, por isso que tem 13 pontos fora de casa, mais 7 em casa, é o líder dessa Série B. Já o Goiás Esporte Clube, como eu disse, foram mais fruto das substituições assertivas do Daniel Paulista, algo que não acontecia, né? Antes, Daniel Paulista demorava muito a fazer as suas substituições e isso comprometia o andamento do jogo ali, aquela leitura tardia, onde os jogadores precisavam de um dedo do técnico, ele demorava, sempre era reativo ao que o adversário fazia, agora não, ele foi ativo, trouxe para dentro de campo o Anselmo Ramon e também o Wesley Garcia já no intervalo, onde o Goiás tinha um jogador a mais, ele tira o Jean Carlos, que para mim foi a melhor substituição do jogo. O Jean Carlos, inclusive, é um jogador que já está sobrecarregado no sistema ofensivo, as ações passam todas por ele, os jogadores ficam esperando todas as ações vindas do pé dele, então eu acredito que é bom dar uma refrigerada, acredito que é bom dar uma reoxigenada passando pelo banco de reserva. O banco não faz mal não, o banco é importante, o banco faz com que você tenha uma visão mais ampla do jogo, faz com que você tenha uma autoanálise, uma autocrítica, de tipo, aquela jogada eu faria assim, nossa, por que o fulano não tocou? Aí quando você entra, você mentaliza aquilo e você executa de fato. Então eu vejo que o Jean está precisando de uma passadinha ali no banco de suplentes, não por forma de penalizar o jogador, mas sim porque faz bem também. Mas o Goiás não contou com Tadeu, Lourenço e Felipe Machado, que são titulares desse time, e mesmo assim conseguiu vencer, mostrando força do elenco. O Wesley Garcia entrou super bem, participou dos 2 gols, deu mais um passe para o Anselmo Ramon, ainda teve a oportunidade de fazer o gol defendido pelo goleiro. Então assim, o Wesley para mim entrou super bem, uma vez mais, nesse recorte de 3 vitórias seguidas contra Vila, Botafogo e também o Avaí. O Wesley vem sendo fundamental, né? Ele entra contra o Botafogo e dá o passe no cruzamento para o Cadu fazer o gol. Contra o Avaí ontem,
Ele entrou e participou dos 2 gols e teve mais chances. Se ele faz o dele e o Anselmo Ramon, depois que ele deu uma pifada bonita no meio da defesa ali, faz o também, era para ser 4-1, 4-0, porque o Avaí teve uma bola no travessão antes do Goiás fazer os 2 primeiros gols, mas o time do Avaí, se já é ruim com 11, imagina com 10, ficou uma presa muito fácil para o Goiás, que teve um pouquinho de impaciência no início, mas depois foi questão de tempo, fez 2 e poderia ter feito. Vitória justíssima, vitória maiúscula, vitória de um time que não tem salário em dia, vitória de um time que demonstra hombridade, vitória de um time que chega no G6, na 7ª rodada na zona de rebaixamento, enfrenta o Vila e de lá para cá só vem tendo recortes positivos, e aí agora vai enfrentar o Atlético Goianiense fora de casa no segundo jogo dessa sequência de jogos fora do seu estádio, para depois receber o Grêmio Horizontino na 12ª rodada. Atlético e Goiás se enfrentam no próximo domingo, 11ª rodada, 4 horas da tarde, jogo importante, contraste dos momentos, um chega com 3 vitórias, momento positivo, sem tomar gols, mostrando força do elenco, agora causa dúvida na linha ofensiva, Bruno Sávio, o próprio Anselmo que entrou bem, o Wesley Garcia entrou bem, jogadores que estão saindo do banco e resultando, como o Diego Caio também, que para mim fez uma grande partida, ofensivo, a bola nos seus pés, ela sempre cria alguma frição para o adversário, seja nos cruzamentos, seja na jogada de profundidade, ele está muito bem, então eu vejo o Diego Caio também, temos que deixar uma palavra para ele, jogando muito bem aí com a camisa do Goiás, o lateral direito número 20. Já o Vila Nova que vai enfrentar o Londrina, né, nessa sequência de 3 jogos contra times que estão na parte de baixo da tabela. Ele enfrentou o América Mineiro, que é o Lanterna, vai enfrentar o Londrina, que está também dentro da zona, da 17ª posição, e depois enfrenta o Botafogo de Ribeirão Preto em Goiânia, na volta no seu estádio, Honesto Brasileiro Alvarenga. Então enfrenta 3 times que estão bem abaixo da tabela, 3 times que perfeitamente são acessíveis para o Vila Nova vencer, como foi contra o América Mineiro. Começo do jogo muito ruim do Vila Nova, o América pressionando, o América buscando e de fato mostrando, tentando pelo menos mostrar que iria tentar sair dessa situação incômoda, onde tem 30 pontos e apenas 3 vencidos, 10% dos pontos que ele conseguiu, é muito baixa essa pontuação, é o único time que não venceu ainda, faz um gol de cabeça com o Léo no primeiro tempo, merecidamente fez 1 e poderia ter feito 2, viu? Porque se não fosse o Elton Leite, não fosse as chances perdidas, o sistema defensivo do Vila muito limitado. Aí eu vi até uma entrevista do Guto, quando ele questionado por uma jornalista aqui do estado, quando, será que Anderson Jesus e Pai no Sá foram a defesa que você encontrou? Aí o Guto foi muito inteligente. Ele elogia, mas mostra também a falha. E ele elogia falando assim, de fato eles estão jogando bem. Mas eu nem acredito que tão assim tão bem não. Mas o que o Pagnussá erra na saída de construção de bola é algo surreal. Ele erra demais. Ele erra bola longa, bola curta, bola de cabeça, bola nos pés. Ontem contra o América Mineiro, então, meu Jesus amado. E o Guto é inteligente ao falar assim, abre aspas, mas teve muitos erros também na construção. São precisos ser corrigidos. Onde ele está falando? Ele poupou o seu jogador, como o Thiago Pagnussá, mas a verdade é que ele está muito mal na saída de bola. E outra coisa, ele errou uma saída de bola lá e depois o Mastriani errou o gol porque o Elton Leite defendeu. Porque se o América faz aquele 2-0 ali, o Vila Nova nunca mais empatava o jogo sequer. O América não conta com a sorte, não conta com bons talentos, não conta com um momento agradável. Mudança de treinador, Roger termina o jogo fechando o agasalho, balançando a cabeça, incrédulo, sem saber o que fazer. Como que o time não acompanha essa sorte, digamos assim, da Série B? Eles estão literalmente com a má sorte, flertando desde o ano passado com a zona de rebaixamento. É o único time que não venceu nessa B-Zona em 10 rodadas. Até o Cuiabá, que é o time que tem menos vitória, tem uma. O Londrina tem 2, o Botafogo tem 2 vitórias também, times que estão ali na zona de rebaixamento ao lado dele, até a Ponte Preta com tanto salário, transfer bans lá, tem mais vitórias que o América, é incrível a situação do Mequinha, cada vez vai ficando mais difícil e eu não vejo esse América Mineiro escapando desse rebaixamento não, viu? Se virar o primeiro turno, que falta aí 8 rodadas, né? Encerramos a 10ª, vamos até a 19ª, 9 rodadas até a abertura do mercado. Se ele não tiver aí feito no mínimo 15 pontos, cuidado, viu? Não sei se ele consegue uma reação de chegar nos 45, 40, entre 40 e 45 pontos, que é o que se pede para permanência nessa Série B. Vila Nova com Rian e Janderson fizeram os gols, o Tigrão venceu, chegou a 19 pontos, merecidamente. Guto Ferreira tem que ter uma palavra, esse treinador, de fato, ele é muito bom, ele é competente e na volta do intervalo me chama a atenção que ele vai até o árbitro. Ele vai lá, fala só uma coisa assim, bem tranquilo. Olha o gesto que ele chega, ele fala:
e o árbitro ainda bate nele assim e ele sai. Ou seja, o que ele quis dizer ali é que no lance do gol, é o que eu imagino, no lance do gol do América não foi escanteio, mas ele dá só um alerta pro árbitro. Não é mal educado, não pressiona, fala, põe a mão na boca, para, pensa, pausa, para depois falar e ainda sai tranquilamente. Ou seja, ele mostra pro árbitro, olha, eu sou o Guto, eu vi, faz um bom trabalho, mas não atrapalha o meu time, não. E no segundo tempo, o Vila Nova, sem mudanças, volta diferente, por isso que o dedo do técnico, a fala dele, ele tem uma aura diferente. Esse cara é muito bom quando o assunto é Série B, coloca o Vila com 19 pontos na quarta posição. O time do Vila é um time que tem limitações, não está contando com o Rafa Silva machucado, não está contando com o Guilherme Della Torre, jogou com o Gustavo Puskás na frente e mesmo assim venceu. Ah, Danilo, foi o América Mineiro, tinha que vencer mesmo. Mas cuidado, o São Bernardo em casa empatou com o América Mineiro e ia perdendo. Outros dois times, o Sport mesmo, foi lá no Estádio Independência e ficou 0-0. Então, assim, o América tirou pontos do líder e do terceiro colocado. E o Vila Nova não tem nada a ver com isso, foi lá e ganhou. Então, a gente tem que valorizar o que foi feito de bom. O Vila que consegue uma vitória maiúscula. Quero deixar aqui também um apontamento ao Fortaleza, que venceu o Londrina, apagando um pouco aquela semana ruim, né? Que perde para o Ceará o Clássico Rei, depois perde para o Sport na Copa do Nordeste, ganha com méritos, soberano na partida, 3-0 ali em cima do Londrina. O time do Sport também, que luta e luta muito, foi lá no Jacone e venceu por 1-0, uma vitória gigantesca. Poucos times vão conseguir vencer lá. Dois times que desceram de divisão, o Juventude vinha tentando esboçar uma reação, ela é meio que parada, né, nesse meio do caminho aí. O Sport consegue uma vitória gigantesca, fará o clássico agora contra o Náutico na 11ª rodada. Esse Náutico do Hélio dos Anjos, que tem Vinícius sendo elogiadíssimo, ele ajuda com e sem bola, tem 5 gols, 2 assistências nessa Série B. Júnior Todinho entrando e fazendo gols, o Dodô errou o pênalti, mas está jogando muito. O time do Náutico vai complicar lá na Ilha do Retiro. Para mim vai ser o jogo-chave no sábado às 20h30 na 11ª rodada, que vai aí colocar o líder, o vice-líder e o terceiro colocado frente a frente num clássico interessante. O Vila visita o Londrina, domingo às 11h, Goiás e Atlético. O Fortaleza visita o Atlético, se não me engano. É um jogo duro. Eu não vi quem contra o São Bernardo joga. Dentro das G6 faltou olhar o São Bernardo, mas são esses aí os confrontos. Também tem que deixar uma palavra ao CRB. 4 jogos seguidos, 4 vitórias, bate o América Mineiro fora de casa, recebe o Operário, atropela por 3-0, visita o Sport, quebra a invencibilidade do Sport nessa Série B, ganha lá na ilha e depois agora recebe a fraca Ponte Preta, sai perdendo e o Mikael faz 2 gols, empata, depois o Luiz Felipe entra, faz mais 2, 4-2 de virada, Barroca consegue 4 vitórias consecutivas na 6ª rodada dentro da zona de rebaixamento, na 10ª já flertando ali com o G6, 14 pontos, 2 pontos do Goiás, que é o 6º colocado. O CRB que faz um jogo contra o Cuiabá fora de casa lá no Mato Grosso. Por que não a 5ª vitória? A maior sequência de vitórias é do CRB, são 4 jogos consecutivos a vencer. Tem o artilheiro do campeonato agora, Mikael, que chega ao 6º gol nessa Série B, 15 gols na conta dele no ano, em 28 jogos, a melhor marca dele desde 2021, quando com a camisa do Sport, se eu não me engano, ele tinha 50 jogos, 15 gols, então Mikael é o cara de quem se fala, está ajudando nessa reação do CRB, então por isso merece uma palavra sim, de fato, o time alagoano. Fechou? O Novo Horizontino venceu o Ceará também, né? Então assim, os 7 primeiros colocados venceram, ele está fora do G6, mas tem os mesmos 16 pontos do Goiás. Anderson Moreira aos poucos vem dando cara para esse time, está 4 pontos do São Bernardo, sempre ali flertando o próximo, é o que se pede até a janela de mercado, que é onde para mim que vai ditar, de fato, quem vai, mas essa Série B já dá para ver, né? O grupo do pelotão dos 10 primeiros, que vão ali sempre estar em 10º, 8º, 7º e perto do G6, e aquele pelotão que vai do 11º para trás, que é onde que eles vão brigar ali para cair, vai ganhar 2 e perde 3, aí vai subir numa gangorrazinha, mas esses 10 aqui para mim já demonstra claramente quem serão um peso maior, né? Quando você põe na balança assim, segura, vai dar um peso de camisa, vai dar um peso de chegada, vai dar um peso de já estar ficando muito tempo dentro do G6, é os 6 primeiros colocados, acrescenta o Grêmio do Horizontino, não tiraria os olhos também do CRB, traria o Atlético Goianiense ainda para esse grupo de 10 times aí que possam brigar, o Ceará também com o Moser não tiraria, acrescentaria ele e deixaria uma vaga em aberto aí para algum outro time que poderia, um Juventude, buscar uma reação, um outro time que poderia tentar flertar ali e entrar de fato entre esses 10 pelotão desse grupo mais pesado. O resto, para mim, já está bem claro quem vai brigar até a reta final aí. Lembrando que dia 20 de julho, vai ser aberta a
o mercado. Já na 20ª rodada abre dia 21 de julho, então vão ter ali só depois 18 jogos, né? Porque dificilmente algum jogador já vai estrear ali na 20ª rodada. Então, depois desses 18 jogos, quem contratar melhor, quem tiver mais poder de investimento, vai poder sim chegar de fato com mais peso, né? Para essa reta decisiva. Fechou? Fiquem com Deus, foi uma análise aqui da 10ª rodada da Série B, do que eu vi. Espero que vocês tenham gostado, curtido. Não se esqueça de deixar o like, hein? Curte, compartilha aí, compartilhar esse material para que a gente continue fomentando aqui no nosso canal. Fechou? Forte abraço, fiquem com Deus. Tchau!